Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofício número 125 ao número 133. A Câmara Municipal de Piuí, através da Comissão de Finanças e Orçamentos, convidou as autoridades, entidades e mídias de divulgação para a discussão do projeto de lei 017/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências, enviado pelo prefeito municipal para apreciação dos vereadores, em cumprimento às determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000. Passaremos à ordem do dia. Em cumprimento ao regimento interno, artigo 5º, parágrafo 2º, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria objeto da convocação. Esta audiência pública é destinada exclusivamente à discussão do projeto de lei 017/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências, enviada pelo Poder Executivo Municipal para apreciação dos vereadores. Passo agora a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite. Agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária. Toda audiência pública é um processo de transparência que busca sempre dar oportunidade aos cidadãos de exporem suas sugestões no âmbito de controle da administração pública. Nesse momento, passo a palavra ao representante do setor contábil e finanças da Prefeitura Municipal de Piuí, o senhor Vilmar Rosanã Borges, para que discutam sobre o projeto de lei, diretrizes e orçamentárias para o ano de 2025. Neste momento, vou falar, né? Boa noite a todos. Como é de praxe, nós estamos aqui para passar para vocês as orientações sobre a apresentação da LDO que foi entregue nessa casa para o exercício 2025. A LDO deste ano, ela tem uma situação bem atípica, porque estamos elaborando uma LDO e, consequentemente, o orçamento para uma nova gestão. Devido às eleições municipais este ano, nós vamos elaborar uma LDO, um orçamento que vamos propor para o Legislativo e que será executado pela nova gestão a partir de 2025. Isso atendendo o que dispõe no PPA, né, de 2021 até 2025. Dentre alguns pontos principais da LDO, temos a destacar alguns pontos principais da LDO para o exercício de 2025. Primeiro, garantir recursos para o pagamento da dívida pública. Garantir a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões do servidor da ativa e inativo do Poder Legislativo e do Poder Executivo Municipal, cujo percentual será definido por lei específica durante o exercício 2025. Outro ponto a se destacar é garantir o equilíbrio entre a receita e despesa para aprovação da lei orçamentária, no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir a trajetória e solidez financeira da administração municipal. Estabelecer também condições e exigências
para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, de acordo com as exigências da Lei 13.019, de julho de 2014. Apresentar também os riscos fiscais para o exercício 2025. Estabelecer as prioridades da LDO para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício 2025. Outra novidade também que vai acontecer para o exercício 2025 é atender os critérios e estabelecer metas para a plenagem do Serviço de Saúde de Média e Alta Complexidade, o MAC. O município está passando por uma transição, o município tem até junho, se eu não me engano, é junho agora de 2024, não é isso? Para fazer a plenagem do Serviço de Saúde de Média e Alta Complexidade. Ou seja, os serviços de média e alta complexidade, que hoje é gerido lá pela Santa Casa, vai ser todo gerido pelo município a partir de junho deste ano, que é uma exigência do governo federal, que tem em trâmite essa tramitação de critérios, inclusive deve ser encaminhada à Câmara, se não foi encaminhada ainda, para aprovação, para que essa plenagem aconteça. Eu acho que o prazo máximo é junho deste ano. Devido a essa plenagem também, nós temos de garantir a ingressão de receita e despesa do MAC, da média e alta complexidade, que passarão a compor o orçamento do município a partir de 2025. Ou seja, todos os recursos que hoje vêm para a Santa Casa Municipal de Saúde vai passar a ser gerido pelo município a partir de 2024, mas que nós vamos colocar na LOA para 2025, que vai ser encaminhada até agosto deste ano. E isso não foi, inclusive, colocado na LDO, porque essa condição, quando o envio da LDO, ainda não tinha essa exigência que está sendo cumprida agora, que nós vamos colocar a garantir essas receitas e despesas que vão passar a ser geridas pelo município. E o município vai fazer o processo de contratação desse serviço. Eu não sei qual vai ser a forma, isso aí estão sendo discutidos lá pela equipe técnica lá da saúde e o jurídico da prefeitura, a maneira que vai ser contratado esse serviço, que a partir daí vai ser gerido pelo município e não mais pela Santa Casa, nos casos do serviço de média e alta complexidade. Em suma, são essas as novidades, os destaques que a gente tem que apresentar, e estou à disposição de cada um de vocês para esclarecer alguma dúvida. Deixo a palavra aberta aos vereadores e demais presentes para suas manifestações. Vem cá. Cumprimentar o senhor Vilmar, né, pelo esclarecimento aí, e lembrar, né, da importância dessa discussão com relação ao orçamento, que infelizmente, né, parece que não há um entendimento muito grande por parte da população com relação a isso, que hoje nós temos presente aqui as mulheres de peito, né, na pessoa da Maria Zilma, a Grace, a Imaculada, a Fátima, e o grupo Reconstruindo Vidas também, né, o Netinho e a Perpétua, que está ali presente também, e da importância, né, desculpa, Lar São Francisco também, você é do Lar São Francisco, aí o Netinho do Reconstruindo Vidas, né? Sim. Então, da importância dessa discussão sobre o orçamento, né? É uma primeira reunião, possivelmente é claro que vai haver outras, né? Outras audiências, mas de uma subimportância. Nós notamos aí que às vezes há uma grande reclamação quando vai gerar o orçamento, né, no ano vindouro, que é 2025, então, da importância, né, do povo participar. Infelizmente, parece que não há uma grande conscientização com relação a isso, né? Mas vamos agradecer a si mesmo, né?
o senhor está presente aqui, fazer o papel principal da explicação com relação ao orçamento, e que todos nós vereadores inteiramos, né, dessa responsabilidade que é muito grande, essa questão do orçamento. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Lembrando, é o seguinte, com relação às entidades, eu até destaquei o ponto aqui, que a LDO garante os recursos para estabelecer as parcerias, né, de acordo com a Lei 13019. Então, esse é o momento de as entidades, né, junto com os vereadores e junto com o executivo, de apresentar seus projetos, né, para que possa garantir esses recursos quando da elaboração da lei orçamentária. O senhor tocou no assunto das entidades. Nós tivemos, da outra vez que o senhor veio aqui, nós discutimos ainda, né, 2024, a gente fez essa solicitação às entidades, né, para que tivesse aqui em momento oportuno, apresentasse, né, suas despesas, para mostrar qual que é a demanda financeira que a entidade tem, para ela poder ver a possibilidade. Porque nós sempre comentamos aqui, a Câmara toda, todos os vereadores sempre defendem as entidades aqui e comentam sobre a responsabilidade que as entidades têm perante o município, que hoje o braço direito do município é as entidades. Nós temos uma infinidade de entidades aqui em Piauí que carregam um piano aí que faz parte da administração, né? Porque não é brincadeira. Nós temos aí entidade aí que toma conta de 200, 250 crianças. Imagina se essas entidades acabar, não tiver apoio delas, para onde que isso vem? Tudo para cima da prefeitura, né? Então é muito importante valorizar as entidades nesse sentido. E é um trabalho que nós da Câmara, todos os vereadores, têm essa preocupação. Muito obrigado. Neste momento, farei leitura. Não, a que foi escrita foi a Dona Maria do Perpétuo Socorro, Lar São Francisco. Mas pode. Cumprimento a todos os vereadores presentes, a vereadoras. Está mais perto. Tá. Já. Cumprimento todos os vereadores presentes. Em nome do Lar São Francisco, hoje estou coordenadora do Lar São Francisco. Nós atendemos 20 crianças, né, de 0 a 18 anos. E isso, assim, eles são... É uma casa, uma morada. Eles, à medida do que chega no lar, a gente coloca a eles toda a proteção necessária. Médico, educação, roupas, calçados, medicamentos, tudo da necessidade de cada um acolhido. Hoje nós estamos com 8, mas lá é o lar, lá é a casa, é a morada deles. Então, nós estamos com um déficit para este ano de R$ 135.923,49. Nós recebemos de vários municípios, de São Roque, Vargem Bonita, Doresópolis e Capitólio, uma ajuda para complementar o pagamento dos funcionários. E Prefeitura de Piauí também, né? Com certeza eles nos ajudam. Tem a emenda parlamentar, que também nos ajuda. E com isso, nós fazemos um leilão. Nesse ano, o leilão, nós arrecadamos R$ 115.182,51. Até no momento, nós recebemos R$ 95.926,81. Tem pendência de pagamentos R$ 19.255,57.
Este valor de 600.004 é o estimado para esse ano de 2024, sendo que nós recebemos até agora, com os repasses e com o leilão, 468.076 centavos, e para dar continuidade ao trabalho nosso até no final do ano, nós necessitamos de 135.923,49. Essa é a previsão. Então, nós estamos aqui reivindicando a todos vocês, né, uma atenção especial para o ano de 2015, um aumento para nós, porque nós recebemos da Prefeitura 120 mil. Nós estamos reivindicando para que seja, no mínimo, 150 mil, para que, né, possamos dar continuidade ao trabalho que a gente faz com as crianças. E tem também, assim, a gente atende também as famílias dessas crianças. É um trabalho que vocês, né, fica à vontade de ir lá nos visitar. Esse trabalho a gente, né, tem a medicação, tem alimento, tem tudo, a gente oferece tudo. É uma casa, é um lar, né, onde as crianças chegam sem nada, e daí a pouco a gente consegue tudo para eles, resgata, né, aquela tristeza, aquele sofrimento que eles tiveram, que eles chegam lá violados, né, gente, os seus direitos. E lá a gente dá todo o amor, atendimento psicológico, psiquiátrico, fonoaudiólogo, todos os atendimentos a gente coloca à disposição dessas crianças e desses adolescentes, para que eles, quando retornem à família, já retornem pessoas, né, agradecidas e sem aqueles tormentos que teve naquele tempo que passou com a família, ou com os pais, ou, né, na rua. Então, nós estamos aqui reivindicando a atenção de vocês, o carinho, o amor de vocês, para que o ano que vem, que vocês façam isso por nós, pelas nossas crianças, pelas nossas famílias de Piuí. Muito obrigada. Boa noite. Presidente, eu posso fazer uso da palavra só para responder, dona Perpétua? Sim. Dona Perpétua, representando aí o Lar São Francisco, sim, eu gostaria que essa documentação fosse oficializada essa casa, tá, para a gente poder passar para o Executivo, para que ele tome conhecimento, para que nós possamos, com documentos, né, solicitar esse benefício que pode ser aumentado naturalmente. Como também as outras entidades, naturalmente, com usar a palavra, é importante porque, às vezes, a pessoa cria um projeto novo esse ano para o ano que vem. Então, já tem que apresentar todo esse projeto para que possa ser elaborado junto ao orçamento e ser conquistado no ano que vem, em 2025. Então, é importante as entidades, mesmo as que não estão presentes aqui, né, que naturalmente alguém pode estar assistindo pela rede social, preocupar com essa questão, mandar um relatório para aqui, ou mesmo que seja direto para o Executivo, não importa, mas se quiser mandar para aqui, nós temos o maior prazer de indicar e encaminhar esses projetos para que seja avaliado da melhor forma possível, para que as dotações que são beneficiadas às entidades sejam reconhecidas no momento oportuno. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Maria Zilma de Oliveira, Mariano Ribeiro, Mulheres de Peito. Obrigada. Boa noite. Agradeço ao presidente a oportunidade de falar, mesmo não tendo inscrito antes, né? E eu aproveito essa oportunidade, eu não falo pelas Mulheres de Peito, não. Eu falo por todas as entidades, né? Nessa oportunidade, como diz o Carlinhos Leonel, quantas entidades existem na cidade e o quanto nós fazemos, né? Quantos trabalhos são feitos ajudando toda a comunidade, cada um fazendo um tipo de trabalho. Se todas hoje fechassem as portas, o que seria? E no ano passado, as Mulheres de Peito estavam aqui. Vocês sabem
que quando somos convidadas, estamos presentes em todas as audiências e em todos os trabalhos seus. E aí, o ano passado, foi dito, apresentem as suas propostas e nós pediremos que seja feita uma avaliação, que seja feito alguma coisa por vocês. Nada foi feito. Foi pedido. Foi pedido. Tá, mas, seu Vilmar, nada foi feito. Pelo menos pelas mulheres de peito, só foi feito um reajuste. O ano passado eu não quero entrar no mérito da questão em valores, né? Aqui não cabe a gente falar em valores, não. Eu estou pedindo, né, no montante, não só pelas mulheres de peito, mas só a título de curiosidade, o ano passado nós ganhamos R$22 mil, este ano nós ganhamos 23 mil. 23 para o ano, dá para pagar a nossa funcionária. Então, imagina, trabalhar com política pública não é mensurável, né? Então fica difícil. Então, gente, pedindo por todas as entidades, qual é o valor, seu Vilmar, é destinado para as entidades? Como é determinado essa fatia do bolo, né? Como é determinado este valor que vai ser destinado para as entidades? O ano passado foi X, né? 2024 vai ser tanto, 2025 vai ser 2x. Como é determinado? Agora, os critérios para dividir entre as entidades, a gente já tem questionado que é outro fator. Mas este fator, a gente pede encarecidamente que o Poder Legislativo, né, trabalhe mais um pouquinho aí junto com esse povo, faça algo mais por nós. Nós precisamos de vocês. E que vocês continuem, né, o ano que vem para fazer isso conosco. Se o senhor puder me explicar, eu agradeço. Os critérios e de destinação dos valores são apresentados pela comissão da assistência social, né? Existe uma comissão de avaliação da 13019 que estabelece os critérios. Esses valores são discutidos entre o representante do Poder Executivo, que me parece que é o Davi, que hoje está nesta função. Davi Cornélio. Esses valores são discutidos entre eles, entre a assistência social, o prefeito, a Câmara, tá certo? E são passados para nós, que seja incluído no orçamento aqueles valores. Nós do planejamento e orçamento, nós não trabalhamos em critérios de definição de valores. Esses valores são apresentados para nós, que a gente faça a inserção desses valores no orçamento, tá certo? Basicamente, nós temos um orçamento que é executado, por exemplo, em 2024. Aí a gente tem a avaliação do índice de preço consumidor, da inflação e dos recursos que são ingressados durante o exercício de 2024, uma média de arrecadação dos 3 últimos exercícios, para a gente projetar o valor da receita para o exercício de 2025. E esses valores são rateados de acordo com as despesas que foram executadas em 2024. Então, alguma alteração de valores, né? É o que eu falei, tem que se apresentar um plano de trabalho, tem que apresentar uma prestação de contas junto com o Legislativo e isso levar em discussão lá na assistência social, para na hora de definir valores para cada identidade, porque a gente recebe um cronograma com todos os valores que vão ser destinados para cada entidade, tá certo? Então, como eu disse, que a hora é agora para que vocês façam as suas reivindicações, porque isso não é definido por nós, é definido por uma comissão, junto com o prefeito, a Câmara e a assistência social, é que define esse valor exato para cada entidade.
com certeza analisando o que foi executado também pelas entidades no exercício anterior, né? O que a entidade gastou, o que ela não gastou. Por exemplo, tem entidades que devolvem valores no final do ano que não foi gasto. Então, assim, isso tudo tem que fazer um estudo que agora eu acho que é a hora para vocês fazer isso, tá? Para ser levado junto com essa comissão lá para poder discutir valores que nós vamos passar para o orçamento de 2025. Mas se no credenciamento, quando a gente faz o credenciamento e a gente faz aquele planejamento todo, quando a gente faz o planejamento, desligou? Não, desligou. Quando a gente faz o planejamento, né, no credenciamento, a gente faz uma previsão e a gente apresenta uma proposta. Certo, mas isso aí eu quero deixar bem claro que isso não compete a mim, que faz parte da elaboração do orçamento. Isso que eu estou falando para o senhor, que a gente faz isso. Exato. Agora, não é aprovado. Que o senhor está falando para a gente fazer agora, que agora é a hora, mas a gente faz no ano anterior. Isso foi feito. Não, mas agora nós vamos fazer o orçamento 2025. Agora, a elaboração das propostas agora é para 2025. Tá? Então, assim, esses valores têm que ser levados a critério dessa comissão. A comissão é que decide os valores para cada entidade. E esses valores são passados para o setor de contabilidade e planejamento para a gente inserir esses valores no orçamento. Ok, obrigada. Tá bom? Obrigado. Maria Zil, é importante, gente, a explicação dele aí é muito técnica com relação à questão do orçamento. Porque, igual ele falou, ele não dá palpite quanto que vai dar para a entidade. Tem as comissões, tem os grupos que repartem, inclusive a Câmara é que é fiscal disso. Quando discute lá, se vocês sentirem que não foram beneficiados e tal, vem na Câmara, traz aqui, nós podemos discutir aqui no plenário, discutir aqui com todos os vereadores, com a comissão, referência à saúde, essa parte, vamos brigar por isso. O ano que vem a gente faz uma questão muito grande de ver um ressarcimento melhor às entidades, todas as entidades, mas é claro que esse trabalho não compete só à Câmara, compete às comissões. Essas comissões que trabalham, ela pega os relatórios de tudo que foi feito no ano anterior e o relatório que você colocou esse ano para o ano que vem. Então eles analisam. E diante disso, se tiver alguma objeção com relação ao que vocês estão apresentando, nós estamos aqui para isso, para nos procurar, que quem representa do povo é a Câmara Municipal de Piuí. Muito obrigado. José Garibaldi, Reconstruindo Vidas. Boa noite. Dr. Vilmar, o senhor poderia falar para a gente qual que é o percentual que vocês vão readequar para esses valores que vão ser transferidos para as entidades sem fins lucrativos? Bom, de porcentagem. Não existe esse critério de porcentagem do valor do orçamento. Como eu disse para ela, esses valores são apresentados por uma comissão, certo? E a comissão é que decide o valor para cada entidade. Não, eu estou dizendo, dentro da LDO, tem lá, transferência para entidades sem fins lucrativos. Tem a projeção já para 2025. Qual que é a diferença desse que o senhor vai colocar lá, de 2024 para 2025? Qual que é o valor, a projeção, o aumento? A projeção é, igual eu falei, é índice de inflação. Agora, alguma coisa a mais que seja definido para cada entidade, isso depende da comissão que Sim, vai avaliar. Eu estou dizendo dentro da LDO, qual que é a diferença de porcentagem? É a inflação. Mas qual é a porcentagem? Não, a inflação é definida quando você apresenta o orçamento. Hoje é simplesmente uma proposta de inclusão na lei orçamentária. Hoje não existe ainda valores definidos na lei orçamentária. Isso vai ser definido na lei orçamentária que vai apresentar em agosto. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? A gente sabe que às vezes a realidade não é que a nossa entidade, por exemplo, a gente recebe valor X e queria valor Y, né? A gente sabe que lidar com a realidade, né? Mas no ano passado, a gente, pelo próprio Davi, né, ele explicou que o reajuste que veio passado, né, foi de 4%, né? E uma das maiores solicitações das entidades, falando de coisas reais que podem ser
executadas seria uma readequação parecida com o do salário mínimo, né? Que foi ali 6,17%. Então, se isso é algo que poderia ser real para, né, os interessados, né, eu acho que uma atitude assim mínima que a gente poderia ver do Poder Executivo, de pensar se todas as entidades, né, solicitam o mínimo, que é algo real, né, e fosse feito, de fato a gente viria aqui no próximo ano e falar assim, pessoal, eles aprovaram algo que poderia ser mínimo, né, a ser feito, né, que seria algo parecido com a reeducação do salário mínimo, já que a maioria das entidades pagam salários, né? Então, assim, muito provavelmente vão ter solicitações, né, que seja essa reeducação, né, dentro da LDO. E então eu queria te perguntar, seria possível porque o ano passado foi 4%, seria possível, por exemplo, adequar um pouquinho assim, se todos, né, das entidades que representam o público, se levantar o público aí das entidades, dá muita gente, né? Então, quando a galera coloca isso aí, né, para que vocês analisam, o senhor como técnico, né, do orçamento, diria que fosse possível algo parecido com essa solicitação? Tudo bem. Eu só posso te falar o seguinte, a minha parte é técnica. Então, como eu disse para ela, isso que você está falando, eu acho plausível, mas só que você tem que apresentar lá para a Comissão da Assistência Social. Mas olha aqui, a comissão só vai distribuir o valor que tiver lá na LDO. Não. O bolo não, que tiver lá. Deixa eu te falar. Eles, né, a gente faz parte dos conselhos, das comissões, e a gente trabalha com o que vem, né? E a gente readequa como vem readequado aí. Se foi readequado, como foi do ano passado, 4%, a gente vai readequar das entidades 4%, né? Estou te dizendo que seria possível a readequação parecida com o do salário mínimo? É possível, mas deixa eu te falar, a LDO, ela não trata de valores. Hoje nós estamos apresentando a LDO. Então, para que se apresente na LOA, aí que são os valores definitivos, esta sugestão sua de reajuste do salário mínimo, que eu acho plausível, tem que ser apresentado para a comissão lá da 13019 da Assistência Social e para o próprio Davi, para ele ver, junto com o Executivo e junto com a Câmara, a possibilidade de fazer. Mas, como técnico, para mim não há problema nenhum. Ok, nós vamos apresentar essa possibilidade, e nós contamos aí. Pela ordem aqui, só para que haja um entendimento. Eu entendi, a pergunta que ele faz é o seguinte: o ano passado nós tínhamos 2 milhões e um quebrado para distribuir para as entidades. O pensamento dele é o seguinte: qual a porcentagem poderá ser aumentada? Eu entendi o seu raciocínio. O que você está falando aí pode acontecer. A partir do momento que essas instituições sentarem, mandar essa prestação de conta, mostrar que 2.380.000, vamos supor, não é o objetivo para funcionar em 2025, então haverá um aumento. Agora, qual a dotação, Vilmar? Qual a dotação que disponibiliza esse dinheiro? As dotações, existe a dotação própria, que é o 33.90.41, que é as subvenções, contribuições, mas o que eu quero passar para você é o seguinte: esses valores são passados para a contabilidade e para o planejamento para ser incluído aqueles valores. Porque o então, orçamento... esta reivindicação tem que ser feita lá para a Comissão da Assistência Social e da 13019, que estabelece esses valores para que seja incluído na proposta. Esses valores não dependem de mim, tá certo? Esses valores dependem da comissão que estabelece. E outra coisa, nós temos uma projeção de receita, tá certo? De 175 milhões, exemplo que eu estou te dando, provável para 2025.
Dentro desses 75 milhões, eu tenho que adequar todas as despesas do município, fatiar todas as despesas para que essas receitas comportem essas despesas que vão ser apresentadas, não só da assistência social, o pagamento dos servidores, a aplicação na educação, a aplicação na saúde. Então, assim, esses valores tem que ser muito bem distribuído, porque, afinal, a receita do município, ela não comporta os gastos. Todo mundo sabe disso, que os municípios vivem numa situação precária, que os próprios municípios, a receita dele não comporta os próprios custos, não sobra valores nem para investimento. Quer dizer, o município hoje, qualquer município no Brasil hoje, está enfrentando o seguinte: você tem que fazer investimento somente com receita de convênios, que você consegue junto à receita, quando o governo federal e estadual. Mas o próprio orçamento do município, ele somente estabelece para despesa de custeio. Ele não tem como você fugir daquela realidade, entendeu? Então, o Brasil vive uma situação seguinte: você tem que planejar não só a sua despesa, primeiro você tem que planejar a sua receita. Se você não tem a receita suficiente para você dar um aumento de salário mínimo, não dá um aumento do reajuste do piso dos professores, entendeu? O reajuste do magistério, da saúde. Agora vem a plenagem do município, que é mais custo para o município ainda. Então, assim, a questão é muito técnica com relação, quando você fala de valores. Por isso que passa por uma avaliação, não só as entidades, toda a despesa programada para o ano seguinte, ela passa por uma avaliação de cada secretaria para ver como vamos adequar aquela despesa para o exercício 2025. Então, assim, eu te peço que vocês façam junto à assistência social lá, o pessoal que define esses valores, que se apresente para eles essas ponderações de vocês, para que eles, quando enviaram a peça orçamentária, os valores que nós vamos inserir no orçamento, já venha com essa reivindicação que vocês estão sugerindo. Complementando a minha pergunta aqui, que eu fiz para o senhor, é porque o senhor explicou bem aí. Essa verba vem do próprio orçamento, da própria arrecadação do município. Da própria receita própria. Da receita própria. No município. Da receita própria. Não é verba que vem de fora, né? É do orçamento, né? Da renda daqui. Então, o que tem que ser analisado? Naturalmente, vai ser analisado pelas entidades, nas reuniões que for realizando na época, vai ter que estudar. Naturalmente, todo ano que passa, aumenta a despesa, aumenta a arrecadação, com certeza. Agora tem que analisar a porcentagem que cada entidade aumentou, porque tem entidade que pode até que diminuir. Tem entidade que às vezes tinha 200 clientes, não, agora vamos trabalhar com 100 só. Quer dizer, ela vai cair a arrecadação? Vai, naturalmente, como aconteceu com algumas entidades, diminuiu os valores, outras cresceu. Então é importante, Netinho, que seja feita essa análise, e nós estamos propostos aqui a participar junto, discutir a questão junto com as comissões, na época pode cobrar da gente, para que seja analisado um valor real para cada entidade de acordo com a sua prestação de serviço, de acordo com as suas despesas. Sim, a minha questão é que, né, vocês nos incentivam tanto, né, a reivindicar, né, e o que a gente poderia, conforme todas as entidades, né, quando a gente às vezes traz os ofícios, a gente é até bem simplista, assim, no sentido de tentar contribuir com o mínimo mesmo, no sentido do que as nossas despesas também aumentam, no sentido de salários mínimos, né, que a gente tem que cumprir com essas obrigações. Então, a gente leva essas demandas no sentido que talvez seria possível, né? E quando é analisado tudo de forma técnica lá para caber no orçamento, cabe também a vocês aí analisar se eles realmente tentaram levar em consideração as nossas solicitações dentro do orçamento, né? Porque às vezes não adianta a gente levar, não, isso que é impossível, não vamos nem tentar, não vamos ver se tem algo que seria mais relevante do que para as entidades. Então é uma questão nesse sentido, né? Correto. Só isso. Outra coisa é o seguinte, que vocês devem, inclusive a própria legislativo, igual eu falei anteriormente, na hora de distribuir a cada entidade, ver critérios da prestação de conta. Por exemplo, tem entidade que devolve recurso.
Tá certo? Então, esse recurso for devolvido, pode ser repassado para outra entidade que está com a necessidade maior naquele momento, entendeu? Então, isso aí tem que ser feito pela avaliação lá, o pessoal da assistência social que cuida disso. Então, a nós, do orçamento, compete a cumprir o que determina a assistência social para a gente. Ó, você vai repassar tanto para essa entidade, tanto para essa. Esses valores já vêm definidos para a gente colocar na peça orçamentária. Não cabe a mim definir valores. Esse valor cabe a cada secretaria, a cada departamento, a cada comissão, por exemplo, da 3019, existe uma comissão de avaliação. Essa comissão é que define os valores para a gente colocar no orçamento. Isso não parte de mim, essa vontade de, não, eu vou dar 10% do valor, isso não cabe a nós do orçamento, cabe à comissão lá da 3019. Ok? Eu quero só manifestar aqui, porque a gente vivencia isso todo ano e a gente vivencia o problema das entidades, né? E a gente vê o trabalho deles, o dia a dia aqui na Câmara, a gente vê eles trazendo os projetos, né? E às vezes o que é repassado não atende às entidades. Como o próprio vereador Carlinho falou, né, que as entidades atendem um público muito grande, né, em Piuí. Estou falando de Piuí. A gente sabe que é um compromisso do Estado, que o Estado não cumpre o compromisso dele de atender. A Prefeitura ajuda da forma que ela pode, né? A gente sabe que não é você, que você está lá e o que for determinado pelo Conselho, pelo Prefeito, você vai ver de onde você vai tirar para atender as entidades. Essa porcentagem que ele está falando, se passar nas comissões, você vai lá e vê de onde tira e vai atender eles. Ele está falando porque todo ano não tem necessidade de estar vindo aqui e automaticamente, né, já aumenta o salário ali, já entra em vigor, já aumenta o salário dos funcionários e eles não ficam em déficit. Então, a gente sabe que a Prefeitura, que o município tem que ajudar mais. E muito mais. Porque não é fácil a vida de um presidente de entidade, não é fácil a vida de quem está lá na entidade, vendo as necessidades vendo as necessidades das crianças, pelo que o Perpétuo falou, e eu conheço muito bem o Lar São Francisco. A gente vê hoje tem 8, mas amanhã tem 20. Né? A despesa hoje está, vamos imaginar, em R$1.000, no outro dia passa para 10. Da mesma forma, né, todas as entidades. Então, o que tem que ser feito é isso. Eles têm os projetos, nós temos, sempre eles trazem para cá. Só que a quantidade, o aumento, que faz o repasse para as entidades, às vezes se torna pouco. Porque às vezes vai tirar de uma comissão, vai tirar de uma área, vai tirar da outra estrada, ou tira da educação, né? Mas o que é que nós temos que ver? Às vezes tira uma quantidade, né, da educação, uma da saúde e tudo, mas as entidades, elas cuidam da educação, elas cuidam da saúde. Ao mesmo tempo, ela é pai, ela é mãe, ela dá o medicamento ali, ela leva na casa deles, ela cuida da higiene dos alunos. Então, eu acho que tem que ser mais valorizado. Né? Eu estou citando aqui esse exemplo, né? Eu sei que não é sua parte, você está lá para cumprir o que é determinado. Mas é chato mesmo. E às vezes a gente fica aqui com o vereador, por mais que a gente lute para aumentar, para tentar, às vezes esbarra em alguns projetos, algumas decisões, que às vezes não é da forma que a gente quer também. Porque o que a gente quer e o que a gente luta é estar tentando ajudar e melhorar cada dia mais para as entidades. Só que eu acho que nós precisamos reunir novamente
e ver essa porcentagem, essa quantia, porque precisa melhorar. A gente vê o dia a dia, é evento, é baile, é leilão, né? O que eles estão fazendo aqui, trabalham demais. Eu já fui presidente de entidade, eu sei o tanto que é difícil, o tanto que sobrecarrega. Se não fosse o pessoal que está aí à frente das entidades, se não fosse a população participar dos eventos, não sobrevivia nenhuma entidade. E, enquanto isso, está bom para o Estado e está bom para o município. Porque, se, igual eles falaram, se alguém deixar, né, de assumir, se alguém entregar essas entidades, para onde que vai essas crianças? Para onde que vai esse pessoal? Então, o que precisa, eu acho que a gente precisa lutar mais firme. A gente já luta, mas o que precisa mudar e fazer o repasse para as entidades, eu acho que tem que ser um valor maior. A gente sabe dos compromissos da prefeitura, né, em estar em dia, em pagar em dia, em manter a área da educação funcionando, em manter a área da saúde funcionando, mas as entidades de Piuí é como se fosse uma secretaria. E essa secretaria tem que andar em dia, e eu acho que ela não pode passar as dificuldades que elas estão passando. Eu sei que não é só Piuí, todas as entidades. Mas eu acho que nós temos que fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, e transformar que a nossa cidade não passe tanta necessidade com as entidades igual nós estamos passando. E onde que pode acontecer essa mudança? É através dessa reunião, é através das mudanças, né, junto ao executivo, né? A gente sabe muito bem que tem essas comissões, né? Tem a assistente social, tem o pessoal todo, tem a Câmara, mas nós temos que levar essa demanda, né, reunir e ver um valor maior adequado para eles. Porque senão é muito difícil. A gente vê aqui todo dia, o pessoal vem e tem que vir mesmo. A gente, como vereador, a gente tenta, mas na hora que é aprovado, depois não tem como fazer mudança. A gente corre atrás de um deputado, corre atrás do outro, mas às vezes sabe que o grosso é o dia a dia, são as despesas do dia a dia, que não tem como, né, a gente conseguir recursos para essas demandas. E enquanto isso, eles estão novamente aí com eventos e tudo mais. Então eu acho que a gente precisa sim reunir e ver um projeto maior, ver de onde a gente tem condições de tirar dentro, né, dentro de cada setor aí, para ajudar mais as entidades. Eu acho que nada mais justo e nada mais merecido do que apoiar o pessoal. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, o Boi até falou aí, a gente entende, eu não sei, Vilmar, eu não sei as entidades. A gente tem visto aí, né, a gente foi procurado no mês passado pela Casa de Maria, e não só a Casa de Maria, mas também a PAI. Foi feito um corte do governo federal, eu não sei se vocês também foram afetados com esse corte, né? Mas a PAI recebeu um corte, a Casa de Maria estava para colocar os usuários até para fora, já para a rua, porque não tinha como acolhê-los mais. Chegou a comunicar ao Ministério Público, né, a todos os órgãos que fosse necessário, porque a situação lá está crítica. Realmente, Vilmar, a gente tem que avaliar bastante essa questão das instituições, né, das entidades, porque, né, como o Boi falou, fica difícil para o município arcar sozinho nisso aí. Mas o que puder ser feito, eu acho que tem que ser feito, né? Casa de Maria recebeu um corte de um repasse do governo federal que quebrou as pernas dela mesmo. Então, vamos avaliar isso direitinho, com carinho aí, para poder ver se a gente consegue ajudar mais um pouco. Obrigado. Senhor presidente, só fazer uma colocação aqui, né?
É muito importante ressaltar o trabalho hoje das entidades, das organizações socioassistenciais do nosso município. A gente sabe que elas são um braço do poder público, né? Hoje, o Boi muito bem frisou aqui, o Estado deveria fazer a sua obrigação por completo, mas como ele não consegue abarcar toda essa responsabilidade, o município acaba sendo um fiel parceiro para a continuidade desses trabalhos sociais. Estava falando até aqui com o senhor Vilmar, né, e cumprimentar ele também pela sua explanação, sobre a importância desse momento, né, a atuação da Câmara junto ao Executivo. A gente sabe que essa parceria, né, essa liberdade de diálogo já vem construindo boas parcerias. Eu perguntei aqui para ele, inclusive teve uma readequação de valores que foi fruto também de tratativas dessa casa com o gestor municipal. E eu acho mais do que importante nesse momento fazermos novamente esse alinhamento com o gestor, com a comissão, se não me engano, do Miroski, né, das OSCs, que hoje também representada pelo Dr. Davi, né, o advogado, procurador do município, para que nós possamos alinhar essas questões relacionadas. Eu entendi o posicionamento do Netinho também. Vocês querem ter uma segurança maior em termos de valores, né? Quanto isso aí vai repercutir em termos de aumento, para que assim vocês tenham condição de trabalhar com mais tranquilidade, né, ao passar do ano, né, dos anos. Eu acho importante a gente alinhar essas condutas, como o Carlinho vem falando, com o gestor municipal, até para a gente ser mais efetivo naquilo que nós estamos colocando aqui. Senão vai passar o tempo, dali a pouco chega a LOA de novo, nada foi resolvido e mais uma vez a história continua na mesma, né? Nós precisamos agora, né, muito pouco papo e mais ação, porque é isso que importa. Agradeço a participação de todos. Lar São Francisco, Mulheres de Peito, Reconstruindo Vidas. Inclusive todos que nos acompanharam pela internet. Nesse momento, retorno à condução dos trabalhos ao senhor presidente Reinaldo Reis Silva. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido os presentes para a 17ª sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 27 de maio. Uma boa noite a todos. Vamos todos com Deus.